Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de hoje, Geografia, dando continuidade ao módulo 9, tá? Continuação. Página 258 de Geografia. Leia a poesia a seguir da criança ribeirinha Raquel Farias Glória, que vive às margens do Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. Raquel foi finalista das Olimpíadas de Português em 2016. Então, ela participou das Olimpíadas e foi uma das finalistas, tá? Então, ela não ganhou em primeiro lugar, mas ela foi uma finalista. Então, ela chegou até na última etapa, quase. Vamos ver, então, a poesia dela. Ela morava, ela é uma criança ribeirinha. Lembra que nós já falamos sobre os ribeirinhas, né? As famílias que vivem nesses lugares. Minha casa azul e rosa. Minha casa é de madeira, pintada de azul e rosa. Ela é bonita, é faceira. No Rio Negro é a mais vistosa. No lugar onde vivo, vivo com minha avó. Seu passatempo preferido é jogar o dominó. Mas não posso me esquecer de falar do meu avô, que sabe tudo da floresta. Para mim, ele é um doutor. Muitas frutas encontramos espalhadas por aqui. Às margens do Rio Negro, eu desfruto o açaí. Mas não posso esquecer, pois tenho que admitir, a que eu mais aprecio é o delicioso Buruti. Tudo isto acontece na minha casa azul e rosa. Não me canso de falar, no Rio Negro é a mais vistosa, de onde vejo o tucano e também o boto rosa. Eu pulei um aqui, ó. Das brincadeiras que mais gosto, a melhor de todo mundo é jogar a pedra na água e ir buscar lá no fundo. Então, ó, tem mais esse verso, tá? Que eu pulei. Daí vocês voltem lá em cima. Então, ela foi a finalista, né, das Olimpíadas de Língua Portuguesa em 2016. Quais elementos da paisagem Raquel cita em seu poema? Lembrando, crianças, que as respostas estão na orientação. Leia a orientação, que a resposta vai estar lá, tá bom? Então, que elemento que ela cita aí no poema dela? Qual paisagem, né? Elementos da paisagem. Ela cita o rio, a casa e os animais. Os elementos da natureza estão presentes no poema de Raquel? Qual é a relação de Raquel com esses elementos? Sim estão, né? Deixa eu ler aqui na orientação para vocês a resposta, ó. Raquel cita diversos elementos da natureza em seu texto. Menciona que gosta de brincar no rio e de comer frutas. Leia a orientação, tá bom? Para saber mais, entre as comunidades tradicionais estão o povo quilombolas. Essas comunidades são formadas por descendentes de pessoas africanas que foram escravizadas no passado e ocupam geralmente áreas de antigos quilombos. Essas comunidades preservam a memória, a cultura desse povo por meio de iniciativas, como a criação das escolas quilombolas. Você já ouviu falar nessas escolas? Então, essas pessoas, essas comunidades, né? Eles são descendentes de pessoas africanas, pessoas que eram escravizadas no passado, que nós já falamos sobre os escravos, né? Então, eles vivem nessa comunidade e eles mantêm a cultura deles.
toda aquela cultura, o que eles praticavam, a língua deles, os costumes, toda aquela tradicional eles mantêm nessa comunidade. Então, o que é o quilombola aqui, ó? Que está falando, local de refúgio de africanos e afrodescendentes escravizados durante o período escravocrato, tá? Vamos lá, vamos falar o que é a escola agora. Que escola é essa? A Educação Quilombola é um programa do governo federal. Então, é um programa do governo federal, tá? Que tem a Educação Quilombola. Que tem o propósito de manter vivas as cultura e história dos quilombolas. Esse programa atende às escolas quilombolas e outras instituições de ensino localizadas próximas às comunidades quilombolas, cuja maior parte se localiza nas regiões rurais. O ensino nas chamadas escolas quilombolas inclui o conteúdo escolar regular, que é dado para todos os estudantes, mas destaca a explicação de formação dos quilombolas, a relação Brasil e África e da mistura da cultura africana com a brasileira. É uma escola igual a qualquer outra, porém diferente nesse aspecto, concorda? São espaços pensados para os quilombolas e que em tudo lembra a herança cultural dos quilombolas. Então, essa escola tem para manter, ela existe, né? Que é um governo, é um programa do governo federal que lá mantém toda a tradição dos quilombolas, tá? Toda a cultura, o estudo da língua, todo a cultura dos quilombolas, os costumes e etc. Então, aqui, ó, tem um modelinho aqui de uma escola que está no município de Araçuaré, em Minas Gerais. Vamos lá. E também, crianças, tem outros povos, tá? Não é só quilombolas, não. Tem várias comunidades também que mantêm essa tradição. Além dos quilombolas, tem os jangadeiros, os quebradeiras de coco, de babaçu, os ciganos, os faxinalenses, os marisqueiras, os pescadores artesanais e entre outros. Então, tem várias comunidades, tá? Vamos conhecer mais sobre os quilombolas? Maria é moradora de um quilombola, de um quilombo, e mais nos falar. Volta. Vamos conhecer mais sobre os quilombolas. Maria é moradora de um quilombo e vai nos falar um pouco sobre seu cotidiano. Então, aqui ela vai falar que ela mora nessa comunidade de Ivaporunduva, na zona rural do município de Eldorado, no estado de São Paulo. O sustento e renda vem da agricultura. Eles plantam alguns alimentos como a banana orgânica, produzimos peças de artesanato. Aqui na comunidade há uma escola em que nós, crianças, podemos estudar do 1º ao 5º ano. Então, só tem essa escola lá, do 1º ao 5º ano, que é o ensino fundamental. Nossa comunidade possui um centro de informática com 8 computadores conectados à internet. Meus colegas e eu podemos utilizá-los para fazer pesquisas escolares, assistir vídeos e jogar. Esses computadores também são utilizados por outros moradores da comunidade. Há alguns anos, nossa comunidade passou a receber turistas interessados em conhecer o nosso cotidiano. Então, eles têm esses computadores que não é só usado pela escola, mas também por quem desejar usar o computador. Há lá os artesãos, que está fazendo tapete de fibra, de bananeira, e a praça central do quilombo.
Então, lá também recebem os turistas. Atividades para casa. Então, crianças, ó, essas atividades, todas as respostas, tá? Complete as frases e descubra as palavras cruzadas. Então, todas essas atividades, as respostas estão aqui, tá? Ó, página 261 está na orientação. Então, leia a orientação que as respostas vão estar lá, tá bom? Ó, para vocês preencher as cruzadinhas aqui, vocês vão ter que ler a orientação. Pesquisando. Agora vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Para responder as questões A, B, C e D. As comunidades tradicionais estão espalhadas por diversos locais do Brasil, embora sejam mais comuns em bairros e áreas rurais. Essas comunidades também podem estar localizadas em áreas urbanas. Próximo ao seu local de moradia, existe algum povo ou comunidade tradicional? Vamos descobrir? Então, aqui, vocês vão perguntar para alguém da família ou vizinho se existe alguma comunidade tradicional estudada nesse capítulo, próxima à sua casa ou seu bairro. Tá? Então, vocês voltem lá onde fala sobre as comunidades tradicionais, que para vocês perguntarem para alguém de seus familiares ou vizinhos. B. Em seguida, colete informações sobre essa população, origem, hábitos, cultura, meios de sobrevivência, etc. Caso não exista nenhuma população tradicional próximo da sua moradia, pesquise outras informações sobre um dos povos tradicionais citados nesse capítulo, em livros ou internet. Compartilhe os resultados na próxima aula, tá? Que vocês vão ter que trazer para mim na próxima aula. Então, se caso não tiver ninguém aí dessas comunidades tradicionais, vocês pesquisem na internet, tá? Ou livros. Façam em uma folha avulsa. Podem usar esta folha da orientação, colocando geografia, página 161, não, 162, né? Deixa eu ver aqui. Página 162, daí vocês vão colocar lá A, daí vocês vão escrever o que vocês pesquisaram, B, C e D, tá bom? Então, você estudou que povos ou comunidades tradicionais apresentam características culturais e modos de vida próprio. Seringueiros, ribeirinhas, caiçaras, quilombolas são alguns dos exemplos de povos ou comunidades tradicionais. Olha lá, ó, pesquisem sobre isso, tá? Para vocês responderem as perguntas acima. As comunidades tradicionais estão localizadas geralmente no meio rural. Os povos tradicionais têm uma relação muito próxima com a natureza, praticando atividades ligadas à agricultura, ao extrativismo e ao artesanato, principalmente. Tá bom, crianças? Então, essa é a aula de hoje. Beijinho a todos e até a próxima aula.